Aqui se inicia mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e poderá seguir-nos todas as sextas-feiras a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Meus senhores, estamos numa semana marcada por duas reuniões dos dois órgãos, portanto, uma reunião para cada um dos dois órgãos autárquicos, assim é que é mais correto. Na passada segunda-feira foi tempo de reunião extraordinária da Assembleia Municipal e já nesta quinta-feira, a habitual reunião quinzenal da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, assuntos em debate nesses encontros dos órgãos autárquicos, o painel do Guimarães em Debate irá olhar para eles com atenção. Para já, permita-me sugerir-lhes, por exemplo, no caso da Assembleia Municipal, a habitação, a mobilidade, o aumento do capital social da Vimágua, alguns dos temas que foram objeto de debate e de avaliação política, já que no que diz respeito à Câmara Municipal de Guimarães, reunião de quinta-feira, a apresentação, antes da reunião se iniciar oficialmente, a apresentação da candidatura à Capital Verde Europeia, que aconteceu no passado dia 30 de abril. Curiosamente, a vereadora e vice-presidente da Câmara, Adelina Pinto, dizia na apresentação que não é uma candidatura cor-de-rosa, o que provocou alguns sorrisos na sala e ela logo se apressou a explicar que, no sentido que era, palavras dela, uma candidatura honesta. Ainda na reunião da Câmara Municipal de Guimarães, no período antes da ordem do dia, a oposição a usar a palavra, com Bruno Fernandes a colocar algumas questões ao Presidente da Câmara sobre a agricultura no Conselho, vários dias da Silva a trazer novamente a questão da eventual transferência para Famalicão de algumas valências judiciais de Guimarães e o deputado Hugo Ribeiro a questionar a Câmara sobre a ausência de licenciamento do heliporto do Hospital Serra de Oliveira. Minhas senhoras e meus senhores, alguns dos temas a que podem pegar, Francisco Teixeira, começava já por ti. Por onde é que queres começar? Pela Assembleia ou pela Câmara? Não tem nada. Boa tarde a todos os presentes e desse lado do ecrã, se for o caso, ou em podcast, simplesmente ouvindo. Eu começava pela Assembleia Municipal por um assunto que se cruza diretamente com o debate, mais a apresentação de que debate, e também irei falar sobre isso, que houve ontem, quarta-feira, nós estamos a gravar à quinta, no SIAG sobre o PDM, onde a vereadora do Urbanismo e o Presidente da Câmara, sobretudo a vereadora do Urbanismo e o Diretor de Departamento que trata das questões do planeamento da Câmara Municipal de Guimarães, fizeram uma apresentação global das linhas enquadradoras, não do PDM, mas das linhas enquadradoras da revisão do PDM em curso, tendo-se comprometido depois a apresentar a proposta final para debate. Bom, o que é que isto se cruza com a Assembleia Municipal? É porque nesta última Assembleia Municipal foi votado, e votado penso que por unanimidade. Eu não estava nesta parte, porque saí um pouco mais cedo, mas acho que foi por unanimidade, foi essa a informação que me deram, que foi justamente do aumento do capital social da Vimágua e uma alteração estatutária e a proposta de contrato de gestão delegada justamente entre os municípios e a Vimágua. Porquê é que uma coisa tem a ligar com a outra? Porque esta alteração, este aumento de capital e esta alteração do contrato de gestão delegada entre as câmaras municipais de Vizela e Guimarães com a Vimágua representa uma transformação muito importante na capacidade de investimento e na capacidade da ação da Vimágua, cruzando-se justamente com as alterações que estão em curso no PDM. Indiretamente ao caso. A Vimágua, quando se integrou, quando deixou de ser SEMAS, que era Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães, do município de Guimarães, que integrava na altura Vizela, e se constituiu a Vimágua, com capital social, embora 90%, 85% da Câmara de Guimarães e 15%, salvo erro, mais coisa, menos coisa, do município de Vizela, havia um valor que era um valor se quisermos, do empréstimo das infraestruturas, da contrapartida pelos equipamentos que os antigos SEMAS, agora Vimágua, usavam para o serviço aos municípios de Guimarães e Vizela. Empréstimo esse que era capitalizado em determinado valor ano a ano e ficava sistematicamente como dívida da Vimágua aos diversos municípios.
aos dois, ao município de Guimarães e ao município de Vizela, constituindo uma espécie, se quisermos, de um pé de chumbo, não é? Ou algo que aprisionava ali os resultados financeiros, sobretudo, da Vimágua, e que de alguma maneira inibiam uma maior capacidade de investimento para o futuro. Esta alteração, que foi votada por unanimidade na Assembleia Municipal, permite que a Vimágua acabe com essa dívida e com esse déficit em dívida aos municípios de Guimarães e Vizela, de maneira que esse capital seja transformado em capital dessas câmaras na Vimágua. O que é que isto vai permitir? Isto vai permitir que nos próximos anos, num horizonte estimado de 10 anos, a Vimágua tenha um acréscimo muito substancial de capacidade de investimento, quer de endividamento, quer de investimento, nos municípios de Guimarães e Vizela e, enfim, por maioria de razões, o município de Guimarães, que tem uma dimensão muito maior do que Vizela, permitindo otimizar a já de si muito boa capacidade de cobertura de água e saneamento de Guimarães. Como é que isto se cruza com o Plano Diretor Municipal ou com as linhas orientadoras do Plano Municipal? É que o Plano Diretor Municipal está em revisão e está em revisão por necessidade legal, em grande parte, mas também por necessidade de transformação no planeamento urbanístico de Guimarães. E uma parte dessa necessidade legal é que agora só passam a existir dois tipos se quisermos, de ocupações territoriais. Aquilo que é ocupação urbana e ocupação rústica. Sendo que, até agora, até há muito pouco tempo, para além da ocupação urbana e da ocupação rústica, nós tínhamos aquilo que se chamava o solo urbanizável, que era uma espécie de solo intermédio que podia ser urbanizável ou podia não ser urbanizável conforme as circunstâncias concretas. A partir de agora, não. A partir de agora só há solo urbano e rústico. E como é que ligas isso à Vimágua? É aí que eu estou a tentar chegar lá que ainda não consegui. É que a partir de agora, o solo urbanizável vai ter que ser transformado ou em solo urbano ou em solo rústico. Mas há uma condição para que o solo urbanizável seja transformado em solo urbano, que é ser infraestruturado. No qual se inclui a água e o saneamento. No qual se inclui, por maioria de razões, a água e o saneamento. Ou seja, o solo de urbanizável só pode transferir-se para o urbano, no novo enquadramento legal, que não depende sequer da Câmara Municipal de Guimarães, se integrar determinado conjunto de pressupostos de infraestruturação que passam necessariamente pelo investimento municipal, ou, mais exatamente neste caso, pelo investimento da Vimágua. Ora, Francisco, veja-me permitir. Sim. Este aumento de capital não resultou da entrada de dinheiro fresco, mas sim da conversão de créditos que as duas câmaras tinham sobre a Vimágua e, portanto, é uma mera operação contabilística. Mas como é que liberta aí meios para agora investir? Foi o que eu disse, dá maior capacidade de investimento, dá maior capacidade de endividamento. Nomeadamente à Vimágua, permitindo-lhe, portanto, uma maior capacidade de investimento que até agora não teria. As contas da Vimágua ficam mais saneadas. Ficam mais saneadas e permitem dividir mais para construir mais infraestruturas absolutamente básicas. Muito bem. A Câmara de Guimarães, por sua vez, ficam menos saneadas. Não estou a perceber, mas já lá iremos. 6 milhões. Não é. Há 10 minutos e ainda ninguém percebeu onde é que tu queres chegar. O que eu quero chegar. Eu já me perdi. Eu também. Pronto, paciência, a vida é dura. O que agora acontece é que para a transformação do solo urbanizável em solo urbano vai ter que haver um reforço do investimento Câmara versus Vimágua na infraestruturação de água e saneamento que permitirá que haja mais área construtiva, mais área para construção, sem que isso signifique necessariamente território novo, por assim dizer. Mas que é uma condição necessária para que esse território possa, de facto, ser utilizado em urbanização, em construção, em edificação urbana. E isso significa um investimento muito significativo de Câmara versus Vimágua e significa um avanço muito significativo da qualidade de vida do município. Só para percebermos, e termino, isto vai permitir que quase 99% do Conselho de Guimarães, com este novo investimento que se anuncia, que o Presidente da Câmara ontem anunciou na reunião, exatamente no SIAS, que andará à volta entre os 7, 8, 9 milhões de euros nos próximos anos, permitirá que Guimarães tenha uma cobertura de água de quase 99%.
quase 99%. Sendo que no território da natureza do nosso, isto é uma coisa impressionante dada a nossa dispersão. Quase 99% e de saneamento de quase 95%, que é algo verdadeiramente estonteante. E estonteante no sentido que é muito qualificador da vida das pessoas, da capacidade de urbanização e que, portanto, qualificará a vida das pessoas a médio prazo, 3, 4 anos. Eu estou a imaginar que em próximos Guimarães em Debates, daqui a um ano ou dois, o Carlos Caneja Amorim e a Mariana Silva estarem atentos a esses números, a ver se de facto se conseguiu essa tão grande capacidade de espalhar a água e o saneamento. Carlos Caneja Amorim, altura de entrar agora e olhando para onde? Para a Assembleia, para a Câmara? António, surpreendeu-me os temas escolhidos pelo Francisco, sou com máxima honestidade, parece que o Francisco não tem grande fé na candidatura à Capital Verde Europeia, porque no dia em que na Câmara Municipal se fez mais uma festa com o registro proclamatório que nós nos temos habituados. Mas achas que isto não tem nada a ver com a Capital Europeia Verde? Sobre a Capital Verde Europeia? Sobre a Capital Verde Europeia e o Francisco... É difícil de entender e o Francisco, de facto, falou-nos aqui de algo muito burocrático relativamente à questão da Vimágua, que deu-nos uma grande notícia. A Vimágua pode-se endividar. A grande notícia que o Francisco tem para dar. Portanto, nós registámos e aplaudimos que a partir de agora a Vimágua pode se endividar à vontade. Antes não podia porque não estava à vontadinha com a questão dos 6 milhões de euros que devia à Câmara Municipal de Guimarães. E, por outro lado, também ficámos a saber que... mais de 3 décadas depois do Partido Socialista estar no poder, daqui a mais uma década passaremos a ter água em quase todo o concelho, bem como a nível de saneamento também estaremos perto de o conseguir. Mas, para o Carlos, Francisco, 40 anos depois, acha que mas que a concretizar-se isso, Carlos, não é uma boa notícia? 40 anos depois, António, já deveria estar feito há muito Carlos, tempo. Isso já deveria estar feito há muito tempo. Sabes que Guimarães é provavelmente do top 10 do país inteiro em capacidade de cobertura e tu achas que isso não é relevante? Francisco, esse registro... Isto é absolutamente impressionante. Mas pronto, cada um sabe o que quer da sua vida. Esse teu nível de exigência e essa história argumentativa do absurdo e, sobretudo, a questão de que os europeus dizem que Guimarães é o melhor do mundo. Que esse registro retórico que eu conheço. Eu estive na última Assembleia, eu vi muitas vezes. Quando os números cá não agradam, lá fora diz que nós somos sensacionais. Eu quero saber o que é que os vimaranenses pensam e, sobretudo, o que os vimaranenses sentem. E o que se sente não é nada agradável, Francisco. E portanto, essa forma de... Mas voltando à Assembleia e à Câmara. Eu quero começar pela Câmara Municipal, pela candidatura verde europeia, porque, de facto, ao contrário do Francisco, eu estou mesmo focado nessa candidatura e quero que, de facto, seja um sucesso. Acho que o que pecou aqui, um dos pecados originais, porque a candidatura devia ser uma candidatura de todos e devia-se envolver todos. E não fazer sempre sessões públicas em que, no fundo, o poder público é que vem dizer o que vai fazer. Acho que devia ser aberta mais a sugestões e mais a contributos, quer dos demais partidos políticos, quer da sociedade civil. Carlos, mas hoje o vereador Bruno Fernandes reafirmou o apoio político do PSD à candidatura. Claro, indiscutivelmente. Isto é uma candidatura de todos nós. Isso nem tem discussão. Eu estou a dizer nos contributos materiais para a apresentação da candidatura. Na minha modéstia, e já o disse aqui várias vezes, acho que, inclusivamente, os termos em que a candidatura foi apresentada, alguém os conhece? Foi prometido que haverá sessões públicas nos próximos tempos para dar a conhecer. Ok. Eu acho que nós deveríamos ter acesso a dados antes de ser apresentado para que haja contributos. Inclusivamente até ter a coragem de dizer, eu sei que por vezes não é fácil, que até os contadores, no fundo, que estão associados, os 7 contadores que estão associados a uma candidatura deveriam ser questionados. Porque Guimarães tem um elemento que para mim é bastante positivo, e aqui faço um elogio à Câmara Municipal, porque também tem contributo nisso, que é a evolução. Guimarães começou muito atrás em termos de ecologia e tem recuperado de forma assinalável, isso há que dizê-lo. E no fundo, a Capital Verde Europeia é muito focado na fotografia atual e não é focado na evolução ao longo do tempo. E acho que aí era uma mais-valia que Guimarães, na candidatura de Guimarães, deveria ser valorizada e deveria ser um dos marcadores específicos, deveria ser a evolução e o progresso que cada cidade alcançou. Para além disso, outro dos elementos que eu entendo que deveria ter mais presença
até por causa da política agrícola comum e a questão também a nível da evolução e da sustentabilidade no plano rural, a questão da ligação ao setor primário e à agricultura, que também é algo que fica um pouco a desejar a nível das exigências da candidatura por parte de quem organiza este prémio. E aí acho que a Câmara Municipal deveria ter mostrado pensamento e no sentido de também dizer e sinalizar nessa vertente. Quanto à forma como a candidatura agora nos foi comunicada, eu sinto que a Câmara Municipal deve ter algum conforto em termos de esperança, porque da forma que está a festejar, esperemos que não seja antes do tempo, esta candidatura, julgo que seria um pouco temerário estar a fazê-lo se não tivesse algum conforto em termos de expectativas de que as coisas vão correr bem. E se as coisas correrem bem, sem dúvida nenhuma, da minha parte, terá o aplauso, porque isto é uma causa comum, é uma causa de todos os vimaranenses, e quando está em causa o nome de Guimarães, nós temos de facto de estar a torcer para que as coisas corram bem. O que eu constato também a nível da Capital Verde Europeia, e que era importante também todos pensarmos nisso, é que é já em junho que sai a shortlist. E não sei muito bem como é que, em termos de poder político, se está a estruturar em termos de depois como reagir à situação na eventualidade de fazermos parte da shortlist ou não, qual vai ser a postura da Câmara Municipal, sobretudo também até em termos de continuidade ou não das políticas. Porque este foco demasiado na candidatura, nós convém não esquecer o caminho. Convém não esquecer que continuamos a ter notícias más de poluição de águas e que depois não há consequências para isso. Importa de facto ter presente que, para além de uma candidatura, há um mundo real. E é no mundo real que nós queremos uma ecologia verdadeira. Mariana Silva, a Câmara, a Assembleia, lembrar que na Assembleia Municipal se falou de mobilidade, aumento de capital da Vimágua e habitação, com uma intervenção bem forte, já agora, do deputado municipal Torquato Ribeiro. Eu ia cair no mesmo erro que muitas vezes se cai na Assembleia Municipal, quer dizer, o vereador Torquato Ribeiro. Boa noite a todos, antes de mais, a quem nos ouve. E eu gostaria de começar também aqui pela questão da Câmara, do que aconteceu hoje na Câmara Municipal, na reunião de Câmara, que é a apresentação da candidatura à Capital Verde. Não posso deixar de falar sobre isto e, sobretudo, porque, segundo as notícias, porque eu não estava lá, a indicação que temos nas notícias é que o seu Presidente terá dito que a marca da envolvência está presente nesta ambição. Então, a marca da envolvência, nós sabemos, e também exaustivamente já o dissemos, que no que diz respeito às novas gerações, às escolas, tudo foi envolvido, o projeto Pegadas, todos conhecemos bem este lado na educação virada para a educação ambiental. De resto, a envolvência foi pouca e, torno a dizer, porque aquilo que foi feito hoje foi a apresentação do que já está, do que já foi apresentado, submetido. E contar com todos, que é também outro slogan, faz muito pouco parte deste processo que esteve e que eu aproveito para dar os parabéns a todos os técnicos e a todos os trabalhadores que estiveram envolvidos na construção desta candidatura, que com certeza fizeram o seu melhor e deram o seu melhor. Estamos com certeza desejosos de ganhar esta candidatura, sendo que não podemos deixar de apontar alguns erros que existiram, como este de não envolver tanto e de só para o fim a Sra. Vereadora Adelina reconhecer que não houve tanto envolvimento, e mesmo o seu Presidente também reconheceram os dois que não houve tanto envolvimento como seria de esperar, e agora apresentaram na reunião de Câmara, depois vão apresentar na Assembleia Municipal, depois porventura irão apresentar noutros locais. Mas eu gostaria só de deixar, para a maior parte dos vimaranenses não assistiu como eu, não é? Porque não tivemos na reunião de Câmara. Mas o que diz na notícia é o mesmo que diz há anos. Neutralidade climática, zero resíduos, educação ambiental, pegada, ecovias, bacias de retenção.
e uma envolvência com algumas instituições do Conselho, como o Laboratório da Paisagem, a Vimágua e a Vitros. Por isso, não há grande novidade naquilo parece-me não haver grande novidade naquilo que foi apresentado. E depois há aqui, com certeza, uma contenção, porque sabemos das últimas notícias de poluição do Rio Selha e do Rio Ave, que não podemos também ignorar. Apesar de todos os passos que foram dados e que se evoluiu bastante e que se olha para os resíduos até, sobretudo, de uma outra forma, mas continuamos sem um CRO, continuamos sem dar a importância aos animais que devíamos, aos animais abandonados, sem um CRO reforçado e com as obras que deveria ter e, pegando aqui também, indo aqui um bocado ao assunto do que o Francisco disse, uma Vimágua que tem 34% de perdas de água, que é assustador. Para um tempo de seca, porque vivemos um tempo de seca. E por isso nós sabemos que, para além da questão da água, que não é de hoje, é reconhecida a seca a partir de 2016, com mais intensidade, mas já anterior e com os diferentes planos de uso de água e de gestão de água do Governo que nunca foram para a frente, mas o Sul está pior do que o Norte, é certo, mas uma das questões centrais na gestão da água e que deveria estar planeada para a questão agora da seca que vivemos e que já estava prevista há muito tempo, era realmente esta gestão municipal e de saneamento que hoje se falou aqui e da cobertura de água. Não deixa de ser incrível que se levante a bandeira que em 2023 nós ainda estejamos entusiasmados com a cobertura do território de saneamento e a cobertura da água para todo o Conselho e para toda a gente. Mas pronto, cada um com os seus objetivos e com as suas visões. Esta é uma e vamos ver se concretiza, até porque a Vimágua já anda a prometer isto há muitos anos e por isso ainda não aconteceu. E depois a habitação, concluir, e tentando ir aqui, ainda voltaremos aqui com certeza à habitação, mas só dizer que, lamentavelmente, a proposta que a CDU apresentou, a moção da habitação, não passou e houve até uma declaração de voto do PSD insinuando que os partidos que compõem a CDU estiveram durante 6 anos a trabalhar em conjunto com o PS em algumas questões e que esta questão não foi resolvida enquanto nós lá estivemos. Eu gostaria de dizer que esta questão é da responsabilidade total do PSD-CDS. Lembro a Lei de Cristas, lembro os vistos gold, lembro aqui uma série de leis que tentamos que fossem alteradas e que PS e PSD votaram sempre contra. E por isso nós estivemos sempre a tentar resolver um problema gravíssimo, que era o da habitação, o da gentrificação, que veio nessa altura, e por isso não se percebe como é que se aponta o dedo ao outro quando fomos nós, PSD, CDS, que são responsáveis em parte por aquilo que está a acontecer na habitação hoje. Eu não pergunto ao Carlos Caneja Amorim se quer esclarecer a Mariana, porque ele sabe perfeitamente que ele não tem nada para me esclarecer. Porque ele não tem nada para me esclarecer. Sim, mas não deixarei de dar nota do seguinte. Pedro Nuno Santos já o referiu, e eu já o citei aqui, que relativamente a políticas públicas de habitação, todos os políticos das últimas décadas têm muito a pedir perdão ao país. E, de facto, abrange todos os partidos. Eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Eu trabalhei para que as coisas fossem alteradas. Abrange todos os partidos, inclusivamente quer do PCP, quer dos Verdes, da CDU, porque na Associação Nacional de Municípios, todos os municípios estavam felizes e contentes com o aumento das receitas do IMI e do MT, que dispararam completamente e vieram rechear os seus orçamentos municipais para fazer obras bastante opulentas. E ninguém lhe abriu a boca. Mas calha sempre bem abriu muitas vezes. Calha sempre bem culpar... Não conheces o debate sobre a gentrificação, sobre o despejo das voltemos aos temas não conheces o projeto. Francisco Teixeira, ainda queres voltar a olhar para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal? Quero só rapidamente. Eu acho absolutamente impressionante como é que se tem tanta facilidade em desvalorizar esta circunstância de haver uma mudança legal absolutamente estrutural nos normativos de gestão do território,
que vai fazer mudar de uma maneira decisiva a capacidade e a qualidade da construção em Guimarães. E que isso passa em grande parte justamente pela capacidade que as câmaras, neste caso Guimarães, têm ou não têm, de transformar aquilo que era o território urbanizável em território urbano. Ora, para a transformação do território urbanizável em território urbano tem que haver capacidade, nova capacidade de infraestruturação, capacidade financeira de infraestruturação. E isto vai mudar tudo. Enfim, mudar tudo é um exagero, mas mudar uma parte muito substancial Finalmente daquilo... chega ao paraíso no futuro. Uma parte muito E é substancial... coisa em maio. Uma parte muito substancial daquilo que vai acontecer em termos construtivos e de planeamento em Guimarães. Estranho o silêncio Isto por um do lado. PSD. Por outro lado, achar que Guimarães, que é um dos 10 concelhos do país com maior infraestruturação de água e saneamento, basta dizer que Lisboa não tem 100% de saneamento, nem tem 99% de saneamento. É preciso que isto fique claro, para as pessoas perceberem. Sim, Que mas já falamos sobre isso. não falámos, mas foi completamente desvalorizado. Foi completamente desvalorizado. Peço desculpa por não ter aplaudido. E ainda Peço por desculpa. cima, no dia em que se faz uma candidatura à capital europeia verde, Falaste na capital europeia. se acha Fantástico. irrelevante que este objetivo de qualificar o território, de sistematizar do ponto de vista urbano o território, Urbanizar o de território. infraestrutura, de urbanizar o território, de fazer crescer, portanto, a Capital verde oferta europeia. de habitação, de infraestruturar ainda mais, sendo que já somos um dos Preservação concelhos do de país solos, não sabe se mais isso é. infraestruturado, que se acha isto irrelevante e que se brinca, que haja aqui esta desplicência com isto. Quer dizer, Vocês estão a brincar há 30 e tal eu anos. acho, bom, é este tipo de conversa, quer dizer, eu acho que este tipo de conversa não acrescenta não acrescenta rigorosamente então, Francisco, nada. acrescenta, O que Francisco. acrescenta é saber quais são os mecanismos, quer financeiros, quer de planeamento, que se vão encontrar para que esta transição normativa É a lei seja do feita, solo, que não sai da feita- gaveta seja há feita 7 anos. da melhor maneira Por possível. responsabilidade do PS. Seja feita- Francisco, isso tu não dizes. Seja feita da melhor maneira possível. Não, E agora isso que tu isto não se- dizes. E olhando para outros temas. E agora então. que isto se está a fazer, acha-se isso Exatamente. irrelevante. De qualquer maneira, eu quero dizer uma coisa... Está a fazer Está-se a nada, fazer está-se a mudar o onde? PDM, Francisco. Está-se a mudar o Não se está a PDM. fazer nada, Bom, Francisco. eu já sei que é Estamos a uma voltar coisa ao mesmo, recorrente, é uma coisa recorrente esta ideia de que se pode fazer tudo sem se planear e sem se projetar. É uma coisa incrível. Quer dizer, eu sei, se o PSD fosse lá, isto era tudo a monte e fé em Deus. Quer dizer, fazia-se tudo e depois Claro, planeava-se claro. no dia seguinte. Já sabemos disso. É esta a lógica Claro, nós sabemos, que aqui Francisco. está claramente instalada. Nós sabemos. Mas quero dizer duas coisas relativamente rápidas relativamente à capital europeia verde. A capital verde europeia. É de que, ao contrário da candidatura anterior, esta candidatura é sobretudo uma candidatura técnica nesta fase. É uma candidatura, sobretudo, de aferição, de recolha de indicadores. Não é uma candidatura, se quisermos a expressão, de proposta propriamente dita. Não é uma candidatura de filosofia Ainda bem que de estás a informar desenvolvimento. os nossos ouvintes Desenvolvimento sobre de filosofia, desenvolvimento, se quisermos, ambiental. É uma proposta de recolha de indicadores técnicos que, em rigor absoluto, não carecem de participação pública. Porque é uma Mas tu disseste neste programa que que acreditavas e que carecem- era justo Mariana, já se lá irei. viesse discutir Já lá irei e vai, publicamente e se há a discutir. candidatura antes de Ir ser se há discutir, apresentada. ir se há Só que tu discutir. esqueces. Mariana, Só que tu e esqueces se há de que discutir. dizes as coisas neste programa. Mariana, Mas ir eu se- estou cá para te relembrar. Ir se há discutir. Estou cá E, para te portanto, relembrar. Não vai discutir nada que já foi entregue. Oh, Mariana, Vais dás-me discutir o licença. quê? Já foi entregue. Oh, Mariana, Oh, Mariana, dás-me agora, licença. agora que ele está a defender o princípio leninista de que as coisas apresentam-se se discutem depois, isto vai em defesa dele. A recolha de elementos técnicos, em rigor, são recolha de elementos técnicos. A candidatura tem duas fases. Incrível. A recolha tem duas Incrível. fases. A recolha tem, a candidatura tem duas fases. Tem duas fases. Uma que conduz ou não conduz à shortlist, e não há Incrível. nenhuma garantia, ao contrário do que foi dito, que há uma festa antecipada. Não há nada de festa antecipada. Aliás, a vereadora foi aí muito comedida e muito cuidadosa. Não houve nenhuma festa antecipada, em nenhuma circunstância, Foi- porque de foi facto foi não há inteligente. nenhuma garantia de que a coisa possa correr para o melhor. E há uma segunda fase da candidatura que, se passar à shortlist, aí sim há uma exigência técnica de haver um debate público e uma maior envolvência, para além de alguma envolvência que houve, apesar de tudo, nos anos anteriores, como aliás a Mariana teve a oportunidade de referir, nem sequer fui eu que o referi. E portanto, esta segunda parte da candidatura, se passarmos à shortlist,
aí sim existem exigências da própria candidatura que obrigarão a um outro tipo de debate, a um outro tipo de natureza, digamos assim, projetiva da candidatura. Bom, nesta fase, discutir os indicadores, são aqueles indicadores, é uma questão de recolha dos indicadores, não é outra questão. Se passarmos à shortlist, oxalá passemos, aí sim terá que haver um outro tipo de debate que fará parte do próprio mecanismo de depois escolha desta shortlist final. Faremos ainda uma outra ronda, pelo que poderemos voltar a estas questões, porque por agora, Carlos Caneja Amorim, continuamos a olhar para a reunião destes dois órgãos autárquicos. António, se me permitir, porque ainda está aqui um bocado retido aquilo que o Francisco começou por dizer e acabou de dizer, relativamente à primeira questão, dizer que passar a ser terrenos rústicos e terrenos urbanos é algo que resulta de uma lei da Assembleia da República, portanto não é nenhuma genialidade que foi descoberta aqui em Guimarães. E por outro lado, uma questão que estou certo que se o Francisco pensar em profundidade também sobre este tema, também lhe causará algumas preocupações que a mim me causa. E até estranho, quer no plano nacional, quer no plano local, que os outros partidos não tenham tocado no assunto. E eu já aqui aflorei uma vez, que é o poder político passa a ter aqui um poder sobre os terrenos que vão ser urbanizáveis ou não, porque inclusivamente, como é dito, vai ser com o dinheiro público, através da Vimágua, que 70% desses terrenos urbanizáveis vão ser transformados, ficando 30% de fora, como foi já sinalizado pelo Dr. Domingos Bragança. E depois aqui uma outra questão, porque a intenção do legislador foi, no fundo, limitar a especulação. Só que retira-se a especulação do plano do proprietário e passa a especulação para o lado do promotor, que passa a ter um poder negocial bastante elevado, por referência ao poder que tem, por vezes até junto dos poderes públicos, para, na ideia de promover projetos imobiliários, quer para a habitação, quer para a indústria, que o proprietário individual fica limitado agora na fixação pelo melhor preço possível. Portanto, o proprietário deixou de ser tão proprietário sem se aperceber disso. E isso é algo que eu, sendo do PSD, pensaria que seria um tema importante para pensar e debater. Infelizmente, pelos vistos, ninguém está preocupado muito com isso. Eu estou. Relativamente àquilo que o Francisco diz da Capital Verde Europeia, eu julgo que também vai ajudar bastante, e permitam que de facto também aqui faça aqui uma circular, que é o passo dos príncipes que vai ser feito no Ave Parque, porque uma residência solitária que vai custar 15 milhões de euros é quase um palácio. E se nós formos fazer o preço por cama, no fundo, é quase o preço de um T1. E ninguém se preocupa com isto. E por outro lado, eu até fui alertado para isso por um amigo que de facto fez as contas e me alertou, a quem eu agradeço, aqui, sem dizer o nome, também não interessa aqui para o caso, para não trazer problemas para ele, digamos assim, que de facto o preço de cada cama é assustador, é o preço de um T1. Ninguém questiona. Alguém questiona, para além destes 14 milhões de euros, quanto é que custa o recheio e se faz parte destes 14 milhões de euros, que pelo visto não fazem? Os custos de manutenção vão ser para quem? Os custos de financiamento vão ser para quem? Vai ser para o IPCA ou para a Universidade do Minho? Quer dizer, eu estou... e na Santa Luzia vai acontecer o mesmo. Eu estou preocupado que não esteja aqui a haver uma ânsia de recorrer ao PRR só para se apresentar obra, sem pensar bem os custos depois de manutenção, os custos de funcionamento, quem vai pagar a quem lá vai trabalhar, os fornecimentos. Isso vai depois vir para a área pública, para a Câmara Municipal, para o orçamento. Eu fico extremamente preocupado e não vejo ninguém questionar isso. E, portanto, há aqui situações que nos devia claramente preocupar. Inclusivamente, devia-nos preocupar relativamente à candidatura à Capital Verde Europeia. As respostas que foram dadas pelo Dr. Domingos Bragança hoje, a resposta à pergunta que o vereador Bruno Fernandes colocou relativamente ao posicionamento da Câmara Municipal, relativamente ao setor primário e à agricultura, em que lhe falou na questão da Bolsa de Terras e da questão de como é que estaria o apoio ao empresariado em termos de iniciar novos processos a nível da agricultura, em que, no fundo, se admitiu, sem se admitir,
que de facto a Câmara Municipal aí neste momento não tem muitas ferramentas e muito daquilo que foi falado e prometido não aconteceu. E nós de facto aí temos que ficar preocupados. E portanto, mas resumidamente, relativamente à Capital Verde Europeia, de uma forma clara, eu espero que o projeto corra bem, que agora em junho passe à shortlist e que de facto Guimarães consiga ter uma boa notícia. Mariana Silva, voltamos. Esta questão que o Francisco me lembrou, que o Francisco referiu, faz-me lembrar aquela expressão de as meninas não pagam, mas também não andam, não é? E por isso há aqui, realmente, o Francisco conseguiu dar aqui uma volta a esta questão do envolvimento da população e contamos com todos e que não existiu e que afinal vai existir, vamos ter fé que para a frente isto vai existir, sabendo o Francisco perfeitamente que esta é uma questão crucial de envolvimento da população. Se não houver envolvimento da população, a Câmara pode fazer o pino, pode investir nos caixotes todos de lixo orgânico, pode pôr um caixote de lixo orgânico à porta de cada prédio ou de cada casa, pode pôr dos indiferenciados, de todos os outros de reciclagem ou de reaproveitamento, que não vai acontecer nada. Se não sensibilizarmos as pessoas, não vai acontecer. E isso não tem acontecido já, Mariana? Não tem havido essas campanhas? Aquilo que eu considero é que nesta candidatura, se nós estávamos a fazer uma candidatura, nós precisávamos de envolver as pessoas em todas estas questões. Desperdício alimentar, zero resíduos, a água, a qualidade da água, a denúncia de cada vez que se vê o rio poluído, questionar o que é que aconteceu quando os guarda-rios fizeram a denúncia de determinada descarga que identificaram, o que é que aconteceu, para quem é que foi a multa, se foi ou se não foi, continuamos sem saber, não é? Continuamos sem ter acesso a essa informação. E por isso, esta questão do ambiente cai em descrédito. Pois cai, claro que cai, porque não se envolve as pessoas não veem para onde é que isto vai, não é? Para onde é que esta informação vai, para onde é que, o que é que do meu ato, o que é que acontece, e depois são as opções políticas, porque a opção política, e Capital Verde também é isto, que é o PDM, que eu não vou falar aqui porque eu não fui assistir, e custa-me um bocado estar a falar de uma coisa que eu não assisti, porque não tenho o hábito de inventar, e por isso custa-me falar sobre isso, mas eu falo sobre aquilo que eu sei, que é a lei dos solos, que ainda não saiu da cabeça há 7 anos, que tem uma influência crucial na poluição dos solos, na poluição dos recursos hídricos, na ocupação do espaço, quer seja urbano, quer seja rural, tem uma importância crucial e o PS mas essa lei dos solos não depende mas da Câmara. Define também para o PDM, também define, e que o PS tem a responsabilidade dela ainda não estar cá fora. E, por isso, vir dizer que vamos fazer uma ocupação mais urbanizável, eu até tenho medo. Eu até tenho medo quando o Francisco diz isto, mas eu nem vou questionar porque eu não estava lá e não sei. Mas até tenho medo, porque para uma capital verde dizer que vai construir mais, construir, quando tem já terrenos ocupados, abandonados, causa-me alguns arrepios e preocupações. Outra questão que era, e voltando à questão central, que eu há pouco falei muito pela rama, que é a habitação, e o António dizia que também já ia cair no mesmo erro, que o deputado Torquato Ribeiro fez uma intervenção até mais acesa, porque dizendo que, e firmando a sua posição, com a qual eu concordo, como devem imaginar, que há uns que estão a alimentar o direito ao mercado dos outros. E eu acho que isto é que é preciso explicar, porque as pessoas ainda não perceberam, que é quando a Câmara dá um subsídio, hoje foi à Câmara outra vez mais 13 subsídios, quando a Câmara dá um subsídio para o arrendamento, porque tem que ser, porque as pessoas têm que viver em algum lado, é verdade, mas dá um subsídio ou uma renda, por si só, já muito alta, inflacionada. Por isso, nós estamos com o dinheiro público a contribuir para as rendas inflacionadas. É mesmo isso que nós queremos? Isto é igualdade de oportunidades e de direitos? Nós estamos mesmo a ajudar as pessoas a ter habitação? Nós não estamos a contribuir com os dinheiros públicos para continuar a inflacionar as rendas da habitação? Esta é que é a questão. E por isso,
E qual era a alternativa, Mariana? A alternativa estava lá na moção da CDU. Nós tínhamos que ter aqui uma mão firme sobre o aumento de rendas desta forma descontrolada, que aconteceu por um processo de gentrificação que Guimarães também não ficou de fora, é verdade, que não é só daqui, mas uma opção política, e que o seu Presidente da Câmara, Domingos Bragança, fez questão até de dizer, até um bocado irónico, pareceu-me, não quero estar aqui a julgar, mas a mim pareceu-me, quando disse que nós só temos 2 ou 3% de parque público de habitação, o que é que vocês querem? Ora, nós queríamos que as opções políticas fossem mais corretas de quem esteve no governo e que tivesse construído mais parque habitacional para agora não estarmos a sofrer isto, que vai ao encontro da residência universitária que falava o Carlos e que eu vou-lhe relembrar porque ele também se esqueceu, que muitas vezes foi questionado porquê da opção de se fazer uma residência universitária em Barco, que tinha vários parâmetros de avaliação e entre um dos mais importantes e que teve até um valor mais negativo no processo de avaliação, foi a distância dos serviços. Hospital, transportes e outros serviços que são necessários. E quando eu questionei, eu acho que até foi aqui a vereadora Adelina sobre isto, que, não senhor, ia lá haver muitos alunos e aquilo vai estar cheio. Eu gostava de saber se os alunos do IPCA têm dinheiro para pagar aquelas camas a preço de ouro. E que é também a desculpa, estou mesmo a concluir, e que é também a desculpa de que este tem este preço porque é sustentável, porque é um edifício sustentável. Nós usamos o ambiente a favor de continuar a encher os bolsos. O ambiente não é para enriquecer ninguém. E a sustentabilidade não tem que custar caro. A sustentabilidade é uma opção em diferentes áreas e não tem que ser cara, não tem que ser ao preço do ouro. Porque senão nós estamos a dizer às pessoas para elas não se importarem com a questão ambiental. Carlos Caneja Amorim, ainda queria dar 1 minuto a cada um de vocês, mas era só um segundo para colocar ao Francisco aqui. O minuto do Carlos, meia hora da Mariana, para mim vai sobrar pouco. Era só uma... Eu vou contar, eu vou contar quanto tempo falaste. Eu basicamente para fazer uma pergunta ao Francisco, se não sente, e julgo que deveríamos pensar isto de uma forma séria. Porque, inclusivamente, está escrito nas estrelas e acho que é autoimposto, isso é que me preocupa, que é, há uma ameaça à candidatura verde europeia que, no meu modesto entendimento, é autoinfligida e seria evitável. Estou a falar da via do Ave Parque, que pode, na pendência da decisão, vir ruído sobre essa questão e pode vir a prejudicar, claramente, a própria candidatura de Guimarães. E julgo que era importante... dando por adquirido, e espero que assim seja, porque Guimarães de facto também evoluiu bastante, como eu disse, e isso devia ser um dos critérios essenciais para que Guimarães seja um excelente candidato, que é a evolução que Guimarães teve no plano de ambiente, que é positivo. Terem atenção, depois passando essa shortlist, que não venha esta questão trazer ruído. Pensei que ias dizer que o Bragança sempre queria o LRT. O teu minuto. O meu minuto, se não me interromperem, eu relembro que a residência do Ave Parque... Já me ameaça e tudo. Carlos Caneja Amorim, por favor. A primeira candidatura, o primeiro concurso da residência para o Ave Parque ficou deserto. Ficou deserto porque não havia nenhum empreendedor que quisesse fazer aquele projeto. Não vai ter gente. Não tem nada a ver com pegar esta coisa da Mariana. Fazer aqui, pegar na... É verdade, porque Mariana, não me interrompas. Tenho boa essência, boa educação. Não me interromper. Eu já disse mais do que uma vez. Isto é um debate. Eu interrompo quando eu quiser. Já expliquei. Mas isso não é um debate. Mas eu já expliquei. Mas eu já expliquei. Francisco, está aqui o moderador, Francisco. Não sei se vês. Francisco, por favor. Um debate eu posso interromper quando quiser. É uma coisa que não cabe na cabeça. É um debate, eu posso interromper quando eu quiser. Podemos um dia marcar um Guimarães em debate para discutir as técnicas do debate. Mas é absurdo. Por agora, vamos concluir o programa. Eu quero concluir, não quero concluir o programa, quero concluir a minha frase. Mas eu quero antes de concluir o programa, não é? Por favor. Pois, exatamente. Então, vamos lá, Francisco. Vamos já ver. Este concurso ficou deserto.
ficou deserto porque o preço base era demasiadamente baixo para os empreendedores. Que é o contrário, diz a Mariana, não tem nada a ver com as pessoas que vão explorar. Isto é absurdo. É uma mentira. É uma fake news. As pessoas, de facto, confundem isto tudo. Francisco, portanto, quem vai construir não vai acabar Mariana, com eu isso, vou aí, Francisco. eu vou aí. Quem vai eu vou aí. construir não vai explorar. Não tem alhos a ver com bugalhos. Primeira Tem a ver questão. com o projeto, Não, António. Não tem, Carlos. Quem vai Se o Francisco diz que não tem, é porque não tem. Não Muito bem. sabe. Quem Não vai- sabe. Carlos Caneja Carlos, Amorim, quem vai- Francisco Teixeira. Peço desculpa, eu não queria levantar a voz, até por Opa, respeito mas eu que tenho queria por terminar, vocês. mas eu só queria Mas terminar. há um programa que alguém estará a seguir e que nós queremos que siga. Carlos, Portanto, eu percebo de Francisco, percebo o Carlos, percebo todos. Mas percebam também que queremos ser ouvidos, queremos ser seguidos. Exatamente, eu acho que esse é um bom princípio. Portanto, Portanto, vamos lá. o princípio do debate é que as pessoas possam ouvir-se e possam falar no seu tempo. Muito bem. E, Vamos lá, portanto, Francisco. quem constrói não é a pessoa que explora, não é a empresa que explora. Alhos não tem nada a ver com lugares. Já falamos sobre E confundir as duas coisas é enganar as pessoas. Primeira questão. Segunda questão. Quando se diz que já há muitos terrenos ocupados, abandonados, e não precisamos de terrenos novos, é não se perceber nada do que está em causa. Porque justamente o que está em causa no PDM é a transformação do terreno, uma parte substancial, do terreno urbanizável em terreno urbano, pegando justamente em algum desses terrenos urbanos abandonados e infraestruturando-os para poder transformar em urbanos. E quem não compreende isto, enfim, devia, pelo menos, não dizer nada. E então conclui. Não, só para concluir. Vamos lá ver. Dizer que a Câmara, como foi dito, que a Câmara contribui com dinheiro público para inflacionar o preço da habitação e, portanto, a conclusão Não te é... enerves, estás muito nervoso. Calma. Mariana, vamos portanto, deixa-nos o programa a até ao noção fim. é... E, portanto, a ideia é, devemos retirar o financiamento público à habitação em Guimarães, que é o que disse a Mariana. Isso é uma mentira, Que é o que eu que não disse disse a nada Mariana. disso. Isso É é a uma mentira, eu não disse nada conclusão disso. Francisco. E não te permito que digas isso, Oh, porque Mariana, eu não não permites, disse. já como tu Não dizes. digo, não te permito que eu estou aqui ao Mariana. teu lado. Oh, Mariana. Desculpa lá. Desculpa lá, eu estou aqui ao teu lado. Desculpa lá. A conclusão tu lógica dizes que é... eu disse isso é a conclusão mentira. lógica É mentira. estamos a É mentira, não há conclusão Mariana, lógica nenhuma. Mariana. Tu não Mariana, vais Mariana. dizer A uma conclusão mentira, lógica- porque eu não disse Mariana, nada a disso. conclusão Mariana, lógica mas é- permitirás que o Francisco Estamos- tire conclusões. Mas ele a tirar tira a uma conclusão. conclusão, mas não diz que eu estamos a que eu contribuir- disse aquilo. Ele diz agora Não que é? tirou uma Mariana, conclusão. Mariana disse, estamos a contribuir para inflacionar Disse, sim, senhor. as rendas. Disse, sim, senhor. Isto é, tirando-se a conclusão lógica, portanto, temos que não contribuir. Não foi nada contribuímos disso que eu como, nesta sequência, Eu disse queremos. Muito bem. Queremos contribuir. retirar a subsidiação. Eu sei Queremos que, no fundo, contribuir. aqui esta lógica do debate enquanto altercação é dizer tudo e o seu contrário. Sim, mas tudo e o Francisco, seu contrário não esclarece mas nesta ninguém. altura, E neste intervirmos caso essa questão concreto, também Tudo não isso é. ao contrário, e é nesse, isso que tu dizes, não sou eu. neste caso concreto, quando se acusa o importante mecanismo de subsidiação pública de inflacionar as rendas e que a Câmara é responsável pela inflação das rendas em Guimarães, porque subsidia as rendas das pessoas que não podem pagar, é quase escandaloso, é obsceno do ponto de vista social. Muito bem, E é uma vergonha. Francisco, Carlos Caneja Amorim, rapidamente, em 30 segundos. Pá. Um minuto final? Pronto, eu aproveitaria até o minuto final para dar os parabéns à Junta de Santo Quatro, porque criou um prémio literário relativamente a celebrar a língua portuguesa, que é o dia, que seria o dia da língua portuguesa, porque ao falarmos de língua portuguesa e de literatura, acalmámos um bocadinho e de uma forma serena. Acho que cada um diz sempre aquilo que pensa aqui no debate e o importante é perceber que o que nos une é Guimarães. Mariana Silva, ainda podendo regressar ao tema que estávamos a falar, Não, mas eu não só quero peço para regressar encerrar. porque eu já disse, Só quero encerrar. eu fui muito clara naquilo que disse e quem quiser vai ver atrás e vai ver quem é que diz o agora e o seu contrário ao mesmo tempo. Muito E bem. por isso essa questão fica de parte. É só congratular o facto da moção da CDU sobre a mobilidade do título único, do passe único, como existe em Guimarães e no Porto, passou por unanimidade. Não passou só em Guimarães, foi em Braga, Famalicão e Faf. É uma proposta que a CDU apresentou em todas as assembleias e que foi votada positivamente para podermos realmente encaminhar-nos para esta evolução de termos um título único e de não andarmos a pagar exorbitâncias por um passe e o que não nos leva à utilização e a querer utilizar o transporte público. Francisco Teixeira, o que ainda merece ser falado? Rapidamente. Uma vez que estamos a debater o PDM, nesta altura, apenas 4 títulos, 2 deles diretamente ligados a Guimarães, sobre urbanismo, 2 deles diretamente ligados a Guimarães e os outros longínquos.
um póster da Ordem dos Arquitetos do Distrito de Praga, feito em 1993 ou 1994, já não consigo precisar, justamente sobre a transformação urbana em Guimarães na sequência da Capital Europeia da Cultura, o póster 04, que se chama justamente Transformação Capital Urbana e Cultural. Um texto que é um clássico, não era este, mas pode ser, que já é um pouco em Portugal. A filosofia e a cidade. Não é possível discutir a cidade sem discutir a filosofia e sem discutir a maneira como os conceitos se relacionam com a ocupação urbana. Depois o outro, para não antecipar o que vai aparecer a seguir, não sei se... Exatamente. Este sim, mais especificamente sobre Guimarães, ou antes, com uma relação direta com Guimarães, embora não diga de respeito exatamente a Guimarães. É do Fernando Távora, que é o grande inventor do Centro Histórico de Guimarães, que se chama de Organização do Espaço. É um texto de 1963, quando ele ainda dava aulas na Escola do Porto, de Arquitetura, e onde está inscrita a famosa frase de que devemos evitar a todo custo transformar os centros históricos em múmias embrulhadas em sacos de plástico, e que orientou, em grande parte, o pensamento do Fernando Távora para Guimarães. Depois, o último, um texto também, é um conjunto de ensaios centrais, clássicos, alguns vindos dos anos 50, para pensar as cidades e, sobretudo, as grandes megalópolis, mas depois com derivações também para as cidades mais pequenas, que se chama justamente Cidade, Cultura e Globalização. Porquê é que eu trago aqui estes textos? Porque, do meu ponto de vista, estudar as questões urbanas e de PDM não dizem só respeito em sentido estrito à ocupação dos solos, é uma coisa um bocado mais vasta e seria útil que esse debate se fizesse. Final do Guimarães em Debate. A promessa que voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora é mesmo os desejos de continuação de um fantástico fim de semana.